Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei aqui para dar continuidade a um tema que já tinha iniciado, que era a redução populacional e a importância desse tema. Mas também irei aqui, não de forma na teoria da conspiração, porque a teoria da conspiração aqui para esse caso ela se auto-invalida porque a teoria da conspiração devia ser no domínio, por assim dizer, norte-americano ou europeu e não comunista. Até a própria carta de Albert Pike, a ideia seria acabar com o comunismo no mundo e, de facto, o comunismo não iria ou não irá pertencer a essa nova ordem após toda essa mudança. E, como não faria qualquer sentido ser o comunismo, uma ideia de extinguir o comunismo, ele participar da própria extinção. Não estou a ver por aí. Pronto, o que eu quero vos trazer aqui, como eu já falei e mencionei no meu outro vídeo, no vídeo anterior, em relação a esse tema, a importância de reduzirmos a população mundial. Se nós não o fizermos de forma consciente, outros irão o fazer. Quem são esses outros? Todas essas sociedades que tentam, de certa forma, fazer cumprir as profecias. Pronto. O que nós vamos ter aqui? Vamos ter a questão de profecias bíblicas, como é óbvio, e todas as outras profecias que podemos aqui colocar Nostradamus, e quando vocês perceberem um pouco melhor em relação às sociedades secretas, vão perceber que Nostradamus também estava envolvido nas sociedades secretas. Mas mais do que isso, existe por trás de todo o plano global, pelo menos grande parte da Europa, ou quase toda a Europa, é constituído por uma família de sacerdotes. Toda essa linhagem monárquica que temos dentro da Europa provém dessa ligação esotérica e mística antes de termos aqui o cristianismo como o conhecemos hoje e todas as sociedades secretas como temos hoje. Qual é a importância de nós tomarmos esse rumo e nós reduzirmos a população não através de uma guerra, não através de uma epidemia ou não através de um decreto. É isso que nós temos que evitar. E agora, com esse novo vírus que nós temos mundialmente, que está alastrando, obviamente que se analisarmos a taxa de infecção e de mortos e tentarmos comparar isso com uma normal gripe pelo mundo, até agora a taxa de mortalidade por uma gripe normal é maior do que a taxa do vírus. Em compensação, a forma que o vírus se alastra é muito mais rápido do que uma gripe normal. E fora isso, a taxa de infecção para a taxa de mortalidade também tem sido maior. Não querendo de forma alguma utilizar-se de qualquer questão de teoria da conspiração, o que eu quero vos dizer é que esse sim pode ser um teste para um mecanismo futuro de eliminar a população que temos hoje na Terra. Como eu havia mencionado, o regredirmos o número de pessoas dentro da Terra irá permitir que melhoremos também os recursos. Irá permitir que o homem viva melhor. E irá permitir que o domínio, ou quem deva dominar a sociedade, não seja esses movimentos de sociedades secretas, movimentos religiosos ou algum tipo de ideologia política
que tenta, de certa forma, escravizar o homem. O homem não deve ser um escravo do homem, o homem deve servir a Deus e não outras entidades que se denominam ou tentam se denominar como Deus, que nesse caso seriam os próprios demônios, que eles fazem parte da criação, fazem parte do divino. O que vocês devem tomar em atenção, nesse caso agora, do coronavírus, é analisarmos o que isso pode causar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, como um isolamento, como uma propagação massiva e economicamente. O mundo hoje ele é dependente dessa economia, e essa economia ela é baseada tanto no petróleo quanto nas trocas comerciais. Nesse caso, quando estamos aqui a falar das trocas comerciais, estamos muito a utilizar a especulação financeira, que é quanto o dinheiro irá valer amanhã. E é através dessa especulação, e como nós já podemos observar na crise de 2007, 2008, foi justamente através da especulação, justamente através da ganância, que criou-se uma bolha financeira, e essa bolha financeira depois foi comprada pelos bancos europeus, e quem acabou por pagar toda essa especulação foi o povo. E é esse mesmo povo que tem que começar a olhar para dentro da Constituição, é esse mesmo povo que tem que começar a olhar para o seu destino, como aqueles que têm o poder para direcionar a sua vida. E é esse poder de direção que nós temos que usar. Para vocês compreenderem a necessidade da redução, eu já expliquei no outro vídeo, em termos de recursos, o que acontece quando o país tem muitas pessoas, que é o caso da China, daí todos os países procurarem colocar a indústria dentro da China. Acontece que a China não se deixou levar, como todos os outros países que se deixaram levar quando a indústria chegou e, ok, temos dinheiro, agora vamos tratar de gastá-lo. Não, a China usou isso como um veículo, como uma ferramenta, para depois acabar por comprar recursos importantes em outros países e iniciar aqui também a sua estratégia de arte na guerra. Quem ler o livro Arte na Guerra irá perceber o que eu estou a dizer, e se realmente ler o livro com atenção, irá perceber que para se ganhar uma guerra, não se ganha uma guerra apenas a combater, ganha-se sim primeiro no impacto psicológico que tu causa ao seu adversário e demonstrando definitivamente para o seu adversário que ele não tem capacidade para o vencer. Então, ganhas o combate sem ter a necessidade. Mas para isso é como no jogo de xadrez, tem que se posicionar as peças de forma que o ataque, quando ele aconteça, e se ele houver a necessidade de acontecer, que ele seja eficaz. Ou que ele demonstre para o seu inimigo que as probabilidades de vencê-lo é muito reduzida. Daí, vocês terem atenção à necessidade da redução populacional. Vamos começar assim, como aqui com a história dessa epidemia. Essa epidemia não é ainda a derradeira epidemia que vem para dizimar a população, mas é um teste. E esse teste já vem acontecendo desde o NH1 e depois com a epidemia do SARS. O que nós temos aqui de interessante é o NH1 definitivamente um teste para saber como que a epidemia se espalha pelo mundo. Depois o SARS é um outro teste para saber se há uma possibilidade de controlar, de contornar o vírus, né? Quando estamos aqui hoje em dia falando uma guerra biológica, e dentro dessa guerra biológica, se tu crias um vírus, tu tens que ter o controle sobre esse vírus, porque se não controlas, tu acabas por se dizimar a si próprio e acabas por dizimar toda a gente, e não há vencedores nessa história.
É claro que a vida, é claro que Deus irá preparar as coisas de forma que isso não aconteça, que não aconteça uma total disseminação. De uma forma ou de outra, o ser humano ainda irá proliferar dentro da nossa galáxia e do nosso sistema solar. Entretanto, observem que tanto o NH1 quanto o SARS apenas desapareceram completamente. Isso demonstra claramente que não são vírus naturais, que não são vírus que provêm-se naturalmente da natureza. É claro que os nossos governantes, quem está no poder, não tem qualquer interesse em acusar um determinado país ou outro, porque muitos países hoje em dia fazem essa pesquisa de armas biológicas. Mesmo países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, mesmo a Espanha tem laboratórios para pesquisa biológica. Muitos outros países, o Brasil também tem. Todos os países há um interesse em adquirir algo que tu possas controlar, matar massivamente. Isso mostrou-se com a bomba nuclear, que quando tu mostra que tens um poder de aniquilação massiva para o seu adversário passa a respeitar, ele é obrigado a respeitar. E a guerra biológica é justamente isso, é mostrar ao seu adversário que ele não tem condições de combater-te nesse terreno. E assim tu domina. E como eu mencionei, os outros dois vírus que apareceram não eram vírus naturais, foram vírus criados pelo homem, e eles de facto surgiram também na China, como esse, e esse já está mais claro. Acho que até a especulação que está havendo em termos de notícia é que o governo chinês está a assumir que, de certa forma, o vírus vazou do laboratório, mas vejam, as notícias não têm interesse em ir nessa direção, porque se a taxa de mortalidade acabar sendo maior do que a esperada, não por culpa do vírus, mas pela incapacidade dos governantes de tomarem as decisões corretas no tempo correto, obviamente, se 1/3 do teu país morrer devido a essa epidemia, vai querer culpar alguém e vai querer uma reação imediata, e a reação imediata seria reivindicar, retaliar a China. Seria óbvio, né? Se perderes 1/3 da população e sabes que o vírus originou-se na China e sabendo que o próprio governo chinês criou o vírus, obviamente que o seu ego, a sua parte menos boa, iria querer essa retaliação, e iríamos aqui iniciar ou uma crise financeira ou iríamos aqui criar uma guerra. De qualquer forma, a redução ela irá acontecer dessas formas se não formos nós a prevenirmos. O que eu quero dizer com isso é que esse vírus, se olhar os dados que temos atualmente, na China, com os seus 80 mil infectados, a taxa de mortalidade é bastante baixa. Então, quer dizer que o governo chinês alastrou-se rápido, mas de certa forma está a ter um controle. Então, pode-se claramente perceber aqui que há um meio, o governo chinês tem um meio de contornar controlar o avanço ou a taxa de mortalidade do vírus, porque a taxa de recuperação na China é bastante alta. Não é uma teoria da conspiração, como já falei, a própria Coreia tem aplicado um sistema contra o vírus que está sendo eficaz, e no tempo onde havia, aqui na Europa, onde a taxa de infecção ainda era muito baixa, estamos a falar de 10, 8 ou 9 indivíduos, ou 2 indivíduos em cada país, a Coreia já tinha uma taxa de infecção bastante alta, já aos milhares. E se olharmos hoje o cenário com os dados, compararmos os dados anteriores, onde na Europa estava a começar a disseminação do vírus, e comparando com a Coreia, hoje ultrapassamos a Coreia está bastante contida, e a taxa de mortalidade também é bastante baixa.
É claro que deve ser aplicado aqui o isolamento, as pessoas devem deixar de ser ignorantes. O acreditar isso não vai acontecer comigo, ou Deus me protege, isso é ignorância. Porque se aquele que usa Deus como argumento a dizer que devemos continuar as nossas vidas de forma normal e que isso não vai nos afetar, está a dizer, ou está a afirmar, que esses 240 e tantos mil pessoas afetadas no mundo não acreditam em Deus, o que seria completamente absurdo e é ridículo. Por isso, sim, devemos tomar cuidado, devemos nos isolar e talvez esse vírus será conhecido como, não como um coronavírus ou Covid-19, mas sim o vírus dos herdeiros, porque a taxa de mortalidade nas pessoas mais velhas é bastante alta e, obviamente, irá causar aqui a herança para muitas pessoas. Mas, dentro que é o foco daquilo que eu quero vos transmitir, antes, quero fazer aqui um outro ponto para vocês perceberem, e se vocês querem perceberem de fato como que irá dar o ponto que de fato eu quero demonstrar aqui, e se vocês realmente têm interesse em pesquisar, se vocês realmente têm interesse em saber, em participar de uma redução populacional de forma consciente, basta vocês olharem no histórico do voo do Malaysia Airlines e procurarem saber o que é que o primeiro avião da Malaysia Airlines transportava no seu porão de cargas. Quem descobrir o que o Malaysia Airlines transportava no seu porão de carga irá perceber claramente esse vírus que nós temos hoje. Como é óbvio, os serviços secretos de muitos países sabem desse facto, mas eu deixo para você que não está dentro do serviço secreto, não está dentro das sociedades secretas, para você que é o cidadão normal, para você que realmente está a buscar Deus e não está aqui alienado por nenhuma religião, alienado por nenhum movimento, buscar a verdade. E agora vamos descobrir o que os serviços secretos irão fazer ou não. Mas, como objetivo principal do meu vídeo é trazer à tona a consciência da necessidade da redução populacional, é isso que eu estou a dizer. Vamos deixar de trabalhar para esses indivíduos que hoje estão no poder e que usam esse poder não para o bem da humanidade, mas para o seu bem próprio e das suas gerações futuras. Ao reduzirmos o número de pessoas dentro do planeta, iremos estar a respeitar, em primeiro lugar, a natureza, iremos estar a respeitar Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, irá permitir extinguir a pobreza. Em terceiro lugar, nós iremos permitir que os recursos tecnológicos contribuam para o conhecimento, não como um conhecimento persuasivo, como conhecimento para conquistar, mas para conhecermos Deus. Dará tempo ao ser humano para ele estar consigo próprio, orar e meditar. E dessa forma, compreender melhor Deus. E quando nós compreendemos melhor Deus, nós iremos não trabalhar como uma nação, ou como uma sociedade, ou um grupo, mas sim iremos visualizar a humanidade no seu todo. E a partir daqui, onde visualizamos a humanidade como o seu todo,
todas as fronteiras deixarão de existir, deixarão de fazer sentido a existência dessa fronteira, e aqueles que devem governar não será pela imposição, mas será pela sua capacidade e contribuição para o bem-estar do todo, de toda a humanidade. E a humanidade em si irá trabalhar e usar-se do seu conhecimento e dos seus recursos para gerar uma autossustentabilidade. E é isso que nós precisamos gerar, ser autossustentáveis e não gerar um consumo excessivo, aonde o único intuito é gerar riqueza. Não, aquilo que nós produzimos para alimentar o nosso corpo deve ser equilibrado, deve respeitar a natureza e deve permitir, com o conhecimento tecnológico, armazenarmos esse mesmo alimento, industrializar esse mesmo alimento, para que futuramente nós possamos usar ele no espaço, se assim nós conseguirmos lá chegar, sem que antes voltemos aqui para uma idade da pedra novamente. E só reduzindo de forma contínua o número de pessoas é que vamos lá chegar. E só tomando como consciência como que essas ordens manipulam a sociedade, é que nós vamos poder, de fato, voltar para Deus e cumprir os seus desígnios. Por favor, tomem em atenção essa necessidade de reduzirmos a população de formas a evitarmos tragédias como essas, que é uma epidemia ou uma pandemia, ou o alastrar de um vírus, que depois, tanto o vírus pode matar a grande parte da população, ou, seguindo aqui um pouco da teoria da conspiração agora, esse alarme criado na sociedade, esse desespero, pode permitir que uma vacina venha dizimar a população, ou que venha colocar a população, como nós vemos nos filmes, em um estado zombie. E é justamente isso que nós devemos evitar, porque se nós não evitarmos essa redução forçada também, se ela não vier através de uma epidemia ou pandemia, ou através de um vírus, ou através de uma vacina, através de uma mutação forçada, ela virá através do impacto que vai causar essas tentativas, o impacto econômico. E esse impacto econômico vai criar as guerras. E essas guerras, hoje em dia, vão deixar, com um alto ego elevado, vão deixar de ser apenas uma chacina de homens, a lutarem homens contra homens, mas uma extinção em massa, devido ao uso de armas nucleares, devido ao uso de armas biológicas e devido à nossa total conectividade, que pode, de fato, levar o mercado financeiro a um colapso, e ao levar esse mercado financeiro ao colapso, vamos inevitavelmente estar em guerra. Eu não quero dizer aqui que devemos manter o mercado financeiro, não. Como já mencionei, quem pagou as outras crises foi você. E foi você porque você não olhou para a tua Constituição e você deixa ser governado por pessoas incompetentes e que te fazem acreditar que elas têm toda a competência para lá estar. Por isso, vamos dar início à redução populacional, comecem a ler a vossa Constituição e reconquistem os vossos países para assim reestabelecer novamente as fronteiras e trabalharmos universalmente como uma espécie, como humanos, como humanidade, e não como um país com nome A, B ou C, ou com a ideologia A, B ou C religiosa, ou política, ou outra coisa qualquer. Está na hora de
reduzirmos a população, está na hora de voltarmos para a divindade. É isso, e aguardem outros vídeos ao qual eu irei falar sobre a redução populacional e de que maneira podemos conduzir essa redução e qual o bem que ela irá trazer para todos nós. Obrigados a todos e que esse vídeo possa ser útil. Lembre-se mais uma vez, como sempre digo e quero frisar, a tomada de consciência é justamente a revelação que vocês estavam tanto à espera, que já tinha sido mencionada pelos nossos profetas e que estavam, de certa forma, ligados com Deus, melhores do que estamos ligados atualmente. Faça dos seus atos um ato justo, não em julgar, mas em julgar-se a si próprio. Tente a cada dia que for deitar na sua cama, antes de deitar, analisar se foste justo, foste uma pessoa merecedora de um perdão. Amém e obrigado a todos.